Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Você que hoje se encontra afastado da presença de Deus e da igreja, hoje o Espírito Santo ele te chama, ele quer falar com cada um de vocês. Não importa se você é um ex-membro, é um ex-obreiro, é uma ex-missionária, um ex-diácono, um ex-pastor, uma ex-esposa de pastor, não importa. O que importa é que Deus ele olha para você como alma. E se você tiver essa humildade para entender isso, no dia de amanhã ele vai voltar a te usar como instrumento nas mãos dele, mas primeiro você vai precisar voltar para ele a ponto de você acender a chama do Espírito Santo outra vez dentro de você, para que você fique firme dessa vez, de uma vez por todas. É isso que ele vai falar com cada um de vocês através dessa mensagem. Então acompanhe até o final aqui, tá bom? Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos. Que você também possa deixar a sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e assim poder alcançar mais pessoas. Olha só, qual é o primeiro passo que você deve tomar para você voltar para a presença de Deus ou para a igreja? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que um dia houve uma queda. E a queda começou aqui, ó. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 diz: Não apagueis o espírito, e está com E maiúsculo no espírito, significando que está se referindo ao Espírito Santo. Então, você tem que ter um entendimento. Quando você estava na presença de Deus, que você pensava que você estava na presença de Deus, ou você estava já sendo uma pessoa que era batizada com o Espírito Santo ou não, significando que ou o Espírito Santo já habitava dentro de você, porque você congregava na igreja, você não vivia em pecado, você fazia a obra de Deus, certo? Isso é um sinal que o Espírito Santo estava dentro de você. Se você curava enfermo, você expulsava demônio, você falava em línguas, porque o demônio ele não vai te dar esse poder. Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas quem dá esse poder é o Espírito Santo. É isso que eu creio, é isso que está escrito na Bíblia. Porém, o Espírito Santo ele se apaga se você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de jejuar e principalmente de vigiar. O que aconteceu com você? Você deixou se esfriar espiritualmente. Então você começou a cometer alguns pecados que você cometia antigamente, quando você ainda não conhecia a presença de Deus. E isso fez com que o Espírito Santo ele se apagasse dentro de você. É por isso que você hoje talvez se encontre desanimada ou desanimado, você se encontra uma pessoa depressiva, viciada. Parece que nada dá certo mais na sua vida, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar a reconstruir totalmente a sua vida se você ter esse entendimento, essa humildade para reconhecer que você apagou o Espírito Santo. E como que você vai acender a chama do Espírito Santo outra vez? Eu vou passar também para vocês aqui no próximo passo. E para você que na época que você congregava em uma igreja, você que talvez nem tinha ainda o Espírito Santo, também tem esse caso, né? Da pessoa que ela sabia já que ela deveria se esforçar para ser batizada com o Espírito Santo, mas você tem essa certeza que você não foi batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Isso é algo bem particular. Só você pode saber e só você pode dizer se realmente você foi uma pessoa que chegou a ser batizada com o Espírito Santo ou não, através do teu fruto quando você estava bem. Tá entendendo? Mas se hoje você se encontra mal, são essas duas questões. Ou você apagou o Espírito Santo, certo? E ele nem está mais com você. Ou simplesmente você nunca recebeu ele. E só você vai dizer isso. Isso é algo bem particular, tá bom? Então o primeiro passo é esse. Você tem que reconhecer a sua condição espiritual. O segundo passo está aqui no livro de Lucas, capítulo
capítulo 15, versículo 8, que diz assim: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o segundo passo é esse. Eu falei 3 passos, né? Então, o primeiro passo é o quê? Você reconhecer, você caiu, você apagou o Espírito Santo. O segundo passo é você se arrepender, que é o que está escrito aqui, ó. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando uma pessoa ela reconhece que ela caiu e ela confessa todo o seu pecado: olha, meu pai, eu fui uma pessoa adúltera, eu fui um mentiroso, eu acabei caindo nos vícios, sabe? Eu tô totalmente perdido e perdida. É assim que você tem que fazer. Você tem que, sabe, se despir totalmente tudo aquilo que está de ruim dentro de você, na tua mente, os maus costumes, sabe? Seja explícito diante de Deus e Ele vai ver a sinceridade do teu coração e Ele vai te perdoar. Ele vai te lavar. E ainda que o diabo, muitas das vezes, através de pessoas, através de situações, vem querer te acusar do seu passado, lembra do que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há, mas para aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Então, do momento em que você acabou essa oração, se você for orar daqui a pouquinho após essa mensagem, você vai ter um entendimento que vai ser passado. Tudo que você viveu até aqui é passado. Acabou a oração, daqui para frente é vida nova, vida de restauração. É isso que você vai colocar na sua mente, meu amigo e minha amiga que está ouvindo essa mensagem nesse momento. E aqui, para a gente finalizar, tem uma outra passagem bíblica. Eu não me lembro agora se é no livro de Mateus ou se é no livro de Lucas, mas enfim. Fala sobre a estratégia de Satanás, tá? Que é o quê? Daqui para frente agora você vai ter que vigiar. Porque a Bíblia diz que quando a casa ela se encontra vazia, que significa o nosso corpo, se você apaga o Espírito Santo ou se você não recebeu o Espírito Santo, é como eu disse, o Espírito Santo ele se apaga, então ele é como uma brasa viva. Você imagina uma brasa viva aí, certo? Apagou o fogo, fica somente o carvão. Basicamente é isso que acontece com a vida da pessoa. O Espírito Santo se apaga, ela vai ficar totalmente vazia, assim é o corpo dela. E nessa mensagem bíblica fala que o diabo e seus demônios, eles fazem o seguinte: quando vê o corpo da pessoa vazia, ele volta aquele mesmo demônio que usava antigamente ela no mundo, quando ela não conhecia Jesus, na prostituição, nos vícios, na bebedeira, na mentira, etc. Ele volta para o corpo dessa pessoa e traz mais 7 espíritos piores para dentro dela. Então, é isso que você vai ter na tua mente, sabe? Você vai fechar o teu corpo. Você vai voltar a buscar o Espírito Santo para que esses demônios nunca mais voltem na sua vida. E o passo final, que é o terceiro passo, é justamente esse. Você vai ter que daqui para frente se esforçar, por mais que o teu corpo acostumou numa vida errada, de deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar e principalmente vigiar. É agora que você vai ter que se levantar e ser forte, mostrar para Deus que verdadeiramente você quer uma mudança e uma restauração. E você vai voltar a meditar na palavra de Deus, na oração, sabe? Ouvir louvores, se encha dos pensamentos de Deus, porque é isso que vai te ajudar a você voltar verdadeiramente, a ponto de vocês ficarem firmes e nunca mais vocês voltarem para o mundo, tá bom? Então agradeça a Deus, sabe? Você sabe o que você passou nos últimos anos. Talvez você quase morreu com acidentes, com overdose, você quase foi assassinada. Eu não sei o que passou pela sua vida. A única coisa que eu sei é que
Deus ele tá te dando mais uma chance, mais uma oportunidade de voltar para os caminhos dele. E não se esqueça que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então aquilo que Deus te usava antigamente, ele vai te usar em dobro. Você crê nessa palavra? Ele vai te levantar, ele vai te fortalecer, mas é você que vai precisar dar o primeiro passo e logo em seguida esses dois últimos passos que eu mostrei para cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.